Deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, se inscreva e compartilhe. Deus o abençoe em todo o tempo. Nessa noite, em nome de Jesus, eu gostaria de compartilhar com toda a igreja uma mensagem que está no livro de Lucas, capítulo 22. Em nome de Jesus. Versos 14. Lucas 22, 14, em nome de Jesus. Louvado e exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. A grandeza do nosso Deus. E na força do seu poder nós caminhamos. Lucas 22, versos 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam, né? Vou mencionar o versículo 14 após todo mundo que achar. Em nome de Jesus. Amém? Lucas 22, versos 14, que diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice e o novo testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Somente até aí, em nome de Jesus. Jesus chamou os 12 apóstolos e ali sentou à mesa. Verbo, carne, homem. Amém? E participou com eles e repartiu e deu a eles a Santa Ceia, mostrando aos discípulos que tinha que se ter comunhão, tinha que se ter amor, mostrando aos discípulos e também como um dos 12 haveria do que? De trair. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, hoje nós comemoramos e damos graças ao Pai pela sua justiça. Hoje nós podemos viver intensamente o Evangelho de Deus sem olhar para trás. Tudo isso pelo amor de Deus, que entregou o seu unigênito à cruz do Calvário.
Jesus sentou à mesa com os 12 e disse a eles: essa é a ceia em que vós podeis me ver, mas terá ceia. Amém? Em que Paulo prega em 1 Coríntios 11, 28. Examine esse homem assim, e depois coma desse pão e beba desse, para que comendo deste pão e bebendo deste cálice, não seja para a sua própria condenação. Jesus declarou em verbo carne aos seus discípulos quando ele disse: é chegada a hora, e pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, mostrando aos discípulos que ali tinha uma caminhada longa e que o Evangelho de Deus não pararia por ali, mas que se precisasse da sequência, precisaria ter comunhão, amor. Hoje nós podemos, pela graça de Deus, participar da Santa Ceia do Senhor. Tem os seus, né? A gente precisa fazer conforme a palavra de Deus nos instrui, conforme o Senhor em que caminhamos, né? Assim também Jesus, ele mostrou para Nicodemos que precisaria descer as águas em verdade, né? Nicodemos, em verdade vos digo, que para herdar o reino de Deus tem que nascer da água e do Espírito. Então ele decretou aos 12 apóstolos, quando Jesus, na Páscoa, em nome de Jesus, ele decretou aos discípulos a Santa Ceia, que eles fossem e preparassem. E ali partiu-se os 2 discípulos de Jesus, para que viesse a preparar a ceia. É importante nós ter essa direção, igreja. Quando Jesus diz que é chegada a hora, e pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. A mesa é onde é um lugar sagrado, um lugar aonde vem da direção de Deus, aonde nós assentamos para ter também uma comunhão com a família, aonde nós abençoamos o alimento. Glória a Deus. Aonde nós refletimos, aonde trocamos diálogos, aonde falamos de Jesus, aonde muitas vezes choramos na mesa, aonde muitas vezes meditamos e buscamos, porque a mesa ela ficou e está na Bíblia, que a mesa é um lugar praticamente sagrado, um lugar de respeito, um lugar onde se deve ter comunhão. Não se pode assentar de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas que sempre lembramos que quando Jesus chamou os 12 para ali participar com ele, e disse: é chegada a minha hora, eles assentaram à mesa. Jesus convidou. Que maravilha, né? E disse-lhe no 15: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, nem por um minuto, nem por um segundo. Amém? Deus ausentou do Filho tudo que ele ia passar por mim, por ti. Às vezes a gente não dá tanto valor, né? Nós não chegamos a viver aquele momento em que os apóstolos tiveram a oportunidade de participar. Não foi muito agradável aos olhos deles que viram, mas foi agradável aos olhos do Pai que entregou. Aleluia. Porque ele sabia que hoje nós precisaríamos. Hoje nós meditamos na palavra de Deus, e
e voltamos o nosso pensamento, o nosso coração conforme a tua fé e conforme o teu entendimento, e a gente volta uma realidade lá atrás, e no nosso coração, no nosso ver pela palavra, parece que nós vivemos aquilo que Cristo passou, sendo levado à cruz do Calvário por amor de mim, de ti, morreu. E ele instruindo os discípulos, mostrando aos discípulos em nome de Jesus que precisaria eles ter comunhão. Você lembra um dia em nome de Jesus que a Bíblia diz que Jesus disse, olha, questionaram Jesus porque os discípulos deles não jejuavam. E Jesus disse, olha, enquanto ele estiver comigo, isso não é necessário. Mas vai chegar um dia que eles vão precisar jejuar para me ter. A Bíblia diz que aquele que guarda os mandamentos do Senhor, amém? E o ama, ele se manifestará a nós. Para ele se manifestar, nós temos que sentar à mesa, conversar com o Espírito Santo. Nós temos que ter direção de Deus. Hoje é um dia muito importante para a igreja de Cristo. Amém? Todas as tuas bênçãos, todos os teus milagres, o nome escrito ao livro da vida, foi tudo porque Jesus e o Pai eram um só. Amém? Em nome de Jesus. Às vezes eu fico meditando, essa semana eu fico pensando ao descer das águas do irmão Ever, da irmã Ana, e como o reino de Deus ele expandiu, e como o Espírito Santo ele age no meio de nós. Então todo sacrifício, não só de cruz, mas também de padecer, de um sofrimento, de ser perseguido, maltratado, batido, chicoteado, cuspido, bem, ser negado pelaquele a quem ele escolheu. Hoje a gente começa a meditar na palavra de Deus e a gente vê uma realidade tão grande do Evangelho de Deus. É como se fosse hoje. Nem cada chicotada daquela era para ser em nós. Cada chute, ele foi até o fim, como ovelha à porta do matadouro. Não olhou para trás, não apontou o dedo. Às vezes eu vejo que é ingratidão. Em nome de Jesus, pela maneira de servir a Deus, de buscar a Deus, de clamar em nome de Jesus. Os discípulos, depois que Jesus se apresentou ele verbalmente, carnalmente, como está lá em 1 João, e Jesus e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Os discípulos, em nome de Jesus, eles precisavam ali tomar posse, era o que Jesus queria. Jesus deu a entender a eles que a morte de cruz seria para a ressurreição e que ele voltaria espírito. Assim como ele diz em João 14,6, que eu sou o caminho, a verdade e que ninguém irá ao Pai senão pelo Filho. Ele diz: eu vou ao meu Pai e ele vos preparar morada aos seus escolhidos. E ele vos enviará o Consolador. Hoje nós temos essa graça. Esses apóstolos tiveram a oportunidade
de abraçar Jesus, tocar em Jesus. Eles tiveram a oportunidade de sentar à mesa e olho a olho eles veem como eu estou vendo vocês e vocês me observando. Mas o reino de Deus tem uma perfeição tão grande, é uma perfeição tão grande, que quando nós colocamos nosso coração à disposição, a palavra nos faz e nos convence. É como se nós estivéssemos agora, imaginamos, uma mesa grande de fora a fora e nós como apóstolos e discípulos. E ele se fazendo presente e dizendo: olha, é chegada a minha hora. É chegado o meu momento. Interessante que ele disse que antes que eu padeça. Antes que eu padeça. Antes que eu seja batido, antes que eu seja levado à cruz. Por isso que Jesus, ele sentando à mesa, ele deu a entender aos discípulos que precisa-se ter renúncia, igreja. Precisa-se ter renúncia para servir a Deus. Amém? Ele deu a entender aos discípulos que, olha, se renuncie. Quer me seguir? Toma a tua cruz e segue-me. Em nome de Jesus. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, se não me falha a memória. E Paulo, ele disse: eis que eu estou crucificado em Cristo Jesus. Ou seja, uma renúncia, um afastamento de todas as coisas que nos tiram da presença de Deus. Nós vivemos um tempo em que, se nós não estiver focado no Evangelho de Deus, nós vamos acabar ficando divididos entre o que é terra e o que é reino. Ele deu uma santa ceia antecipada. Ele disse claramente no 16, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpre no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós. Repartir é algo que agrada a Jesus. Amém? Por isso que nós fizemos essa parte com Deus, indo em busca de pessoas e almas, nem só dentro da igreja, mas procurando expandir o Evangelho de Deus para que chegue aos ouvidos das pessoas com entendimento e sabedoria, para que elas possam ser convencidas pelo Espírito Santo de Deus. E repartiu entre vós o quê? Ele diz, ele disse assim, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto de vide até que venha o reino de Deus, até que se cumpra a palavra do Pai em mim. Nesse momento, Jesus era apenas um ensinador do Evangelho de Deus, pregando o arrependimento. Mas hoje Ele pode nos levar para a Terra Santa, Jerusalém. Hoje Ele pode, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, nós podemos ter o nosso nome escrito ao livro da vida. Você pode até se querer dar um glória a Deus. Glória a Deus. Você pode até se querer dar um aleluia. Porque tudo se cumpriu sem murmuração, tudo se cumpriu conforme o texto bíblico. Jesus, a Bíblia diz que João Batista, lá em Mateus 3, se não me falha a memória, diz que João Batista apareceu no deserto, pregando o Evangelho de Deus. Era uma época de ensinamento do Evangelho. Era uma época de verbo, de pessoas carnais. Então Jesus aqui, quando Ele participou os discípulos e chamou para sentar à mesa os apóstolos, Jesus era verbo.
Então ele precisava fazer isso, porque ele ia à morte de cruz. Foi o momento em que ele ensinou os apóstolos para que viesse a ter uma comunhão mais com ele, crer. Tanto que domingo, você lembra, lá em João capítulo 20, que Jesus apareceu aos 11, porém Tomé não estava. E você vê só como é que as coisas. E os discípulos estavam onde? De porta cerrada, fechada, com medo dos judeus. Por quê? Porque aquele que era verbo não caminhava mais com ele na terra. Aquele que era verbo virou esse Espírito. Então eles precisavam ter o quê? Entrar nas palavras que Jesus disse: vai ter um dia que vós tereis que jejuar para mim. Mas eles estavam o quê? Com medo. Quando Jesus era verbo e caminhava com eles, sentava à mesa, partiu o pão, deu graças, deu a eles o cálice, né? Que ia ser derramado à cruz do Calvário, dando a entender a eles que ele ia padecer a cruz de Calvário. Mas porém, eles não conseguiram entrar dentro da mensagem de Cristo para ali viver Cristo em Espírito. Em nome de Jesus. Nessa noite, igreja, quando Jesus disse assim, ó, e tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós. Se nós voltar lá em 1 Coríntios, capítulo aonde se está a mensagem, você quer ver? Vai lá um minutinho. Olha o que está escrito ali. 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, ó. Olha bem. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai um pelos outros. Você vê que Jesus disse: repartiu entre vós. Por que ele está dizendo isso? Mas se algum tiver fome, comem, porque vos não ajunteis para comer. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco, no dia do julgamento. Em nome de Jesus. Você viu a mensagem na primeira carta de João? O apóstolo João disse assim: filhinhos, não pequeis. Amém? Não pequeis. Tratando com maior zelo a igreja, com maior carinho. Amém? Não menosprezando, mas sendo fiel naquilo que Deus colocou no seu corpo. Ele disse: filhinhos, não pequei. Porque há o que? Um advogado fiel entre vós. É disso que Jesus estava falando aos discípulos. Hoje eu sou carne, hoje eu sou verbo. Mas vai chegar um dia que eu vai estar no meio de vós, em Espírito. Espírito é verdade. E mais do que isso, em nome de Jesus, ele disse novamente, né? E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino até que se cumpra, até que eu ia à morte de cruz, até que eu for açoitado, batido, cuspido, dado vinagre, colocada a coroa de espinho, 12 centímetros cada espinho na minha cabeça, até que eu diga ao Pai: Pai, por que tu me desamparaste? Meu irmão, então ele vai decretando. Então ele vai dizendo no 19: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e dele, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Por mim, por
e por todo o mundo, toda a nação, que por vós é dado. Olha bem, né? E ele disse mais, em nome de Jesus, olha bem, é dado e fazer isto em memória de mim. Tudo que fizemos em nome de Jesus não é para nós mesmos, é em memória, é lembrando, é fazendo as pessoas se despertar para o reino de Deus, fazendo as pessoas crescer espiritualmente, fazendo com que as pessoas venham desenvolver os seus dons, aquilo que Deus deu, aquilo que o Senhor plantou no teu coração. É você crescendo, porque a Bíblia diz que o enviado ele não pode ser maior do que aquele que o enviou. E nessa sexta-feira é um dia tão importante em nome de Jesus, porque assim como Jesus desejou participar e comer com os apóstolos, hoje ele se faz presente em espírito. Hoje ele se faz presente na nossa vida. Amém? Então, ele disse mais. Ele diz assim, ó, semelhante no 20, tomou o cálice, depois de cear, dizendo, este é o cálice o novo, no meu sangue, que é derramado por vós. Então ele foi instruindo os apóstolos, né, de como aconteceriam as coisas e de como ele se manifestaria depois da morte de cruz, dando uma direção. E hoje nós vivemos isso com a maior clareza. Você vê que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e ele disse assim, eis que eu vos dou do meu Espírito. Aleluia. Soprou, eles receberam, porque eles estavam com medo. Enquanto nós não temos conhecimento geral das coisas divinas de Deus, talvez nós pensamos em retroceder. Glória a Deus. Conforme nós vamos agregando pela palavra de Deus e buscando em nome de Jesus, e vamos navegando por dentro da mensagem bíblica, nós vamos ganhando confiança. Nós vamos vendo que nós não andamos mais sozinhos, que Ele é a nossa sombra direita. Nós vamos ver que Ele é o nosso guarda de Israel, que Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída para todo sempre. Depois de Jesus ter instruído praticamente os discípulos de toda e mostrado a eles em nome de Jesus, né? Nós começamos a entender pela palavra de Deus o manifestar de Deus, né? O agir do Senhor. Nós entendemos que Ele saiu de verbo para espírito. Mas Jesus, quando era verbo, Ele olhava para os cojos, para os cegos, para os leprosos, para os paralíticos. E todo Ele, aonde Ele passava, sinais, prodígios e maravilhas, Ele fazia. Ele fazia. E Ele ordenou aos apóstolos que com Ele caminhava aonde sentou à mesa, que curasse os enfermos e expulsasse os demônios. 12. Olha bem. Jesus, ele passava pelas aldeias, ali ele determinava. Podia ser legiões, podia ser o que for. Por onde ele passasse, as pessoas tocavam nele, e a mulher no fluxo de sangue verbo, e nem eu e você. E ele fazia hoje, em espírito, ele habita em mim e você, e nos dá autoridade no nome dele fazer nós verbo, carne,
faz com o Espírito na presença pela palavra e o querer receber o Espírito Santo, ele nos autoriza no nome dele. Ele diz: se tu creres, tu farás as mesmas obras que eu, pisará em cabeça de serpente, que é Satanás, tu esmagarás escorpiões, que são legiões de demônios, e dano algum vós sofrerás. Então ele, verbo, ele fazia. Ele, Espírito, habita no homem para que nós possamos usar o nome dele e fazer os mesmos sinais e maravilhas que ele, em nome de Jesus. Essa foi a morte de cruz. Essa foi aonde foi fundamental Deus agir com justiça e não com cor, para que nós tenhamos essa graça de Deus. Se você observar, todas as vezes que Jesus falou, ele diz assim, ó: e havendo dado graças. Quando os discípulos, quando ele levantou, né, na pesca maravilhosa, e ele disse, tinha 2 discípulos no meio, e um levantou-se e disse assim: olha, nós só temos o que? Um peixinho e um pão. Jesus disse: olha, vai dar de comer essa multidão, porque há 3 dias, 3 noites que eles estão conosco, e eu não vou permitir com que eles vão embora com fome, porque eles vão desfalecer no carro. Aí levantou-se os discípulos: mestre, não temos dinheiro, e nem para nós, quanto mais para esse povo todo. Aí levantou-se e disse: não, nós temos aqui o pão e o peixe. Ele disse: então traga a mim, em nome de Jesus. Verbo, o que é que ele fez quando ele pegou o pão e o peixe? Ele apresentou ao Pai e disse assim: ó, Pai, graças te dou, em nome de Jesus. E tudo que nós fizermos em nome de Jesus, nós temos que dar graça a Deus. Tudo. Porque tudo provém do Senhor. Tudo que você tiver nas suas mãos, tudo que você tiver no teu coração, só vai ser multiplicado quando você entrar na parte espiritual. Quando você tudo apresentará a Deus, em nome de Jesus. Ele disse: Pai, graças te dou. Essa Santa Ceia eu vou participar com os apóstolos, mas depois, para eles me ter, só em Espírito. Hoje, a gente observa que a busca do Espírito Santo, ela não tem sido tão agradável às vezes. Quando se fala em Espírito Santo, as pessoas às vezes se questionam: mas por que eu não recebo? Por que eu não tenho? Por que eu queria, mas não consigo? O Espírito Santo, ele pode fazer parte da minha e da tua vida a partir do momento em que nós sentamos à mesa com Jesus. A partir do momento que nós temos comunhão com Ele, santificação, que nós entramos em consagração com Deus. Amém? Às vezes as pessoas jejuam muito. Amém? Mas não conseguem controlar o quê? A língua. Ela está em jejum, mas ela solta às vezes uma palavra que fere, que machuca, que magoa. Amém? Ela é uma pessoa que ela está em jejum, mas ela exala veneno, ela consegue contaminar as pessoas até no olhar, pelo gesto, em atitudes, em manejo. Deixa eu te dizer uma coisa: se está tudo bem espiritual com a tua vida, para que não precisa jejuar? Amém? Se está tudo bem com a tua vida, você está de bem com Deus, se você está ali com fidelidade com o Senhor, é porque você está em consagração, é porque você está fazendo parte do reino de Deus.
né? Às vezes eu converso com as pessoas. Eu fiz uma promessa de jejuar todo sábado, o dia inteiro. Promessa. Quem tem promessa para nós é Deus, não é nós que temos promessa para o Senhor. Ele tem promessa para nós e tem para dar em abundância. Aí a pessoa ela pega por hábito, porque tudo nós pegamos por hábito. Você sabe que o nosso organismo, tanto ele acostuma o ventre cheio como vazio. Conforme a necessidade, nós vamos acostumando o nosso. E às vezes a gente tem que fugir da rotina com Deus. Tem que surpreender. O Senhor quer que nós surpreendemos Ele com uma atitude diferenciada. Você sabia disso? E era disso que ele estava falando aos discípulos. Olha, essa Santa Ceia eu vou sentar à mesa com vocês, vou repartir o pão, vou dar do meu sangue, que vai ser o que? Derramado por vós, e o meu corpo, que vai ser partido por vós. Então, o Senhor, Ele deu a entender aos discípulos que eles tinham que fazer o quê? Fazer um pouco a diferença. Se você come só bife a semana inteira, bife com cebola, aquele alinho, que bom, um dia, 2, 3, daqui a pouco você está louquinho para comer um ovo estraladinho. Não é verdade? Porque você já está ficando enfastiado daquilo ali. E às vezes a gente está sempre na mesma direção. Então Jesus disse, olha, façam a diferença. Marcos 15:16 diz assim, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, né? A oração diferenciada, se prostrar aos pés do Senhor diferente, buscar Ele, conversar com Ele, deixar Deus falar conosco em nome de Jesus. Não ser como Ele diz, né? Porque o Pai Nosso é um módulo de oração. Mas depois nós vamos buscar em Deus e buscar um ensinamento diferente do Senhor. Caminhar junto, nós que somos homens e mulheres de Deus. Orar no mesmo propósito, no mesmo Espírito. Não é um expulsando no quarto e o outro abençoando na sala. Não. É caminhar na mesma direção, no mesmo sentido, em nome de Jesus. Meu irmão, eu tenho observado isso. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Amém? Que Deus tenha misericórdia. Mas às vezes eu vejo as pessoas nessa sequência levando ali como uma rotina que não pode ser mudada. Só que ela faz, mas eu não vejo mudança, uma transformação. Eu não consigo ver as pessoas crescer espiritual na presença de Deus. É sempre batendo na mesma tecla. Olha, na Semana Santa nós vamos ficar 3 dias sem comer. Não, eu não posso. Senão eu vou cair de cima da casa, porque eu tenho que trabalhar. Aí eu vou cair lá de cima no chão. E daí, como é que vai ficar? Eu tenho que carregar uma saca de cimento nas costas, tenho que pegar uma pedra. Como é que eu vou ficar 3 dias em jejum? Não aguento. E Deus sabe disso. Porque quando Ele me chamou para a obra, Ele sabia que eu cavava buraco. E mesmo assim, Ele não deixou de me chamar. Amém? Eu creio naquilo que está aqui. Amém? Andar em espírito com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Claro. Amém? Nós temos que aprender a caminhar com Deus em nome de Jesus. O jejum é bom, é ótimo. Né? Jesus mesmo disse, há um dia que vocês vão ter que jejuar para mim. Mas por quê? Porque tem pessoas, olha, eles têm uma longa caminhada com Deus, já entrando no reino de Deus por aposentadoria, e não conseguiram mudar ainda na presença de Deus. É para essas pessoas que Deus fala. Não tiveram uma identidade com o Senhor. Eles estão há muito tempo no caminho de Deus, e as pessoas, nossa, fulano não mudou ainda. É para essas pessoas que Deus fala.
Mas tem aqueles que se entregam na primeira vez, é uma bênção. Ele vive o primeiro amor 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, até Deus recolher dessa terra. Ele padece por Cristo. Amém? Ele tem as feridas, as cicatrizes nas mãos. Não dá de ver, mas ele carrega. Então ele é uma pessoa que ele permanece na presença de Deus nos dias bons, nos dias ruins. Você sente isso do cristão quando ele caminha com Deus. Você olha e diz: meu Deus, essa pessoa, o diabo fica só observando, não aguenta, ele não aguenta, porque o inimigo sabe que ele carrega as marcas de Cristo. Em nome de Jesus. Se você observar o jejum de como funciona, você vai entender os propósitos de Deus. Eu trabalhei no Jace 16 anos, tinha uma pessoa ali que ele começou a desmaiar na igreja, no serviço. Do nada nós olhávamos, ele estava caído branco, só que eu não era convertido, eu não entendia. Depois eu fui saber, ele assumia compromisso com Deus e ficar 4, 5 dias sem comer ao ponto de desmaiar, ter que levar no hospital, fazer um soro. Não pode. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. Hoje nós temos que ter o que, igreja? Obediência a Deus. Aleluia. Se você não pode, não tem como uma pessoa querer tomar o lugar de Cristo. Glórias a Deus. Dobrar as pernas, cair. Não, existe o jejum. Jesus disse aos discípulos: esse demônio só sai o quê? Jejum e oração. Aí é diferente. Você não está preparado para fazer a obra, está com medo do diabo se manifestar? É o que eu acabei de comentar em nome de Jesus. Aí você está o quê? Se você... eu não sei. Já pensou se eu estou pregando lá, orando, o diabo se manifesta? Então, aí sim você tem que quebrar a tua carne para servir. É porque daí você anda o quê? Em pecado, é diferente. Se você está de bem com Deus, era disso que Jesus estava falando. Se a tua consciência está limpa com o Senhor, você está andando tranquilamente, irmão, aonde você for, o Espírito Santo vai contigo. Aonde você entrar, o inimigo tem que se render. E se rende. Em nome de Jesus.